1 Samuel 17. Você já encontrou aí, irmão? Amém. Aleluia. A palavra de Deus, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, que diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Quem foi que estava indo para a guerra, irmão? Os filisteus, os arqui-inimigos do povo de Deus. Sempre você vê briga, irmãos, entre o povo de Deus, entre o povo de Judá e entre os filisteus. Versículo de número 2, diz assim: Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte ao lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Irmãos, esse camarada tinha mais ou menos 3 metros de altura. É muito ou é pouco? É pouco, irmãos. Para mim é fichinha. 3 metros, irmão. Camarada era um guarda-roupa. Camarada era maior que o Severino, era maior que o Felipe, que eu não estou enxergando ele aqui. Cadê? Isso, Felipe. O homem era grande, irmãos. Era um gigante, literalmente. No versículo de número 5 diz assim: Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia nas caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Irmãos, só a armadura do cara pesava 80 quilos. Um pouquinho mais do que eu peso, né? Um pouquinho bastante, né, irmão? Só a armadura do cara pesava 80 quilos. Diz no versículo de número 8: Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Assim que acontecia a guerra antigamente, irmãos. Quando não queria que matassem muitas pessoas, falavam assim: escolhe o seu melhor guerreiro e eu vou pegar o meu melhor guerreiro. Quem é que já assistiu Troia? Levanta a mão aqui, o filme de Troia. O filme de Troia tem essa guerrinha lá. Quem era aquele camarada lá, o Aca, né? Era o principal guerreiro. Aquela série Game of Thrones também tem uma parte assim. Eles pegavam o melhor guerreiro contra o melhor guerreiro. Falou: quem perder vira escravo. Quem é que ia lutar contra um camarada de 3 metros de altura, irmãos? E o texto continua. Verso de número 10. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o povo de Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Resumindo, os camaradas estavam morrendo de medo do cara, irmão. O camarada falou: eu quero que venha um homem aqui me enfrentar. Sumiu todos os homens que tinham ali, irmão. Versículo de número 12. Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado entre os anos, adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se-lhe
os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram para a guerra. Chamavam-se Eliabe, que era o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Então esse pai tinha 8 filhos. Falou assim, eles não levavam logo todos os filhos de uma vez. Falou, me dá os 3 mais velhos. Então se a guerra continuasse, quem seria o último a ser chamado, irmãos? Davi. Versículo de número 15 diz assim: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. É mais ou menos assim, irmão, olha aqui. De manhã, o cara chegava lá e falava: eu quero um homem para me enfrentar. Não tem homem não? E o cara ia embora. E de tarde o cara voltava: não tem um homem aí não para me enfrentar. Ele fez isso durante 40 dias, de manhã e de tarde, um total de 80 vezes. Cadê? Não tem homem aí não para me enfrentar? Cadê? Não tem um homem aí não? E até então não tinha aparecido nenhum, irmãos. E o texto continua: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos uma efa de trigo torrado, e estas 10 partes de pão, e corre a levá-los ao acampamento de teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva ao comandante de 10.000, e visitará os teus irmãos, a ver se estão bem, e trarás uma prova de como passam. Verso de número 19. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé, o seu pai, lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Verso de número 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Então olha aqui, irmãos, o camarada falou isso quantas vezes? Durante 40 dias. Mas agora nesse dia, quem foi que ouviu o que aquele camarada falou? Davi. Verso de número 24 diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, e quem matar esse homem, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará o homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe-se a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Bem eu conheço a tua presunção e a tua maldade. Você desceu aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa.
e o povo tornou a responder como dantes. Verso de número 31. Ouvidas estas palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Agora olha aqui para mim, irmãos. Davi era um homem pequeno, baixo, franzino. Davi chega no rei. Saul era o homem mais alto que tinha em Israel. E Davi falou assim, fica tranquilo, rei, eu vou lá representar Israel. Irmão, lembra que se Israel perdesse a batalha, o que aconteceria? Eles virariam escravos dos filisteus. O rei olha para cá daquele camarada e falou: não, pera, você mesmo, você é o representante. Mas o texto continua. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço. Ele é guerreiro desde a mocidade. Ele foi educado, sim ou não, irmãos? Você é um rei. Falou: não, você ainda é menino, você é moço, ele é um rei. Se fosse eu, até falar, você está de brincation comigo, né? Você não está querendo lá representar nós aí não, né? Verso de número 34. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Eu livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, eu agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Quem era mais corajoso, irmão? Davi ou Saul que deixou o cara aí? Ambos são corajosos, né, irmão? Primeiro Davi porque disse que ia, e Saul porque deixou o cara aí. Os dois são muito corajosos, irmão. A gente só fala da vida, da grande coragem dele, né? Mas o texto continua, verso número 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e lhe vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada e a armadura, e experimentou andar, pois jamais ele tinha usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Lembra que eu falei para você que Saul era um dos homens mais altos que tinha Israel? Davi era um homem baixo, comum. Falou: então você vai lá, eu vou te dar de armadura. Colocou um capacete de bronze, colocou a couraça no cara, mas ele não conseguia andar nem com a armadura, irmão. É muita coragem de Saul deixar esse cara aí para a guerra, não é? Verso de número 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Lançando mão da funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele foi na direção do filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu para Davi, ele o desprezou, porque ele era um moço ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: eu sou algum cão para você vir a mim com paus? E pelos seus deuses pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou a Davi. Agora olha aqui, Davi pegou o seu cajado, que ele pastoreava as ovelhas, pegou a pedra e foi para a guerra. Quando ele olhou, ele falou: por acaso eu sou algum cachorro? Vocês viram para mim pegar de pau, para mim comigo com pedra?
Golias, irmão, ele era um guerreiro. Ele cresceu sendo um guerreiro. A palavra de Deus diz que ele era um duelista. Então a vida dele era isso, era duelar, era guerrear. E veio um camarada. Aí você é bonitinho, você, ruivinho. Mas você vem com um pau e pedra. Só que pelos deuses dos filisteus ele amaldiçoou Davi. E ele disse assim, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu vou dar a sua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Você viu que o Golias já tentou botar medo no cara, né? Falou: vem, você vai virar comida de urubu. Os bichos vão vir aqui comer tua carne. Um camarada tem 3 metros de altura, irmão. Forte pra dedéu. Fala um negócio desse pra você, o camarada que está com medo já se borra ali na hora mesmo. E o texto continua, verso de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor me entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e de toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso número 47. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Até aqui, irmãos. Talvez quando Golias chegou e Davi falou: não, quem vai dar sua comida para as aves e para as bestas feras sou eu. O cara deve ter falado: mas esse baixo é marrento, viu? Ainda vem me ameaçar. Mas diz a palavra que ele desprezou Davi. E é sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. Essa palavra veio ao meu coração esses dias, que nós, sem dúvida nenhuma, enfrentamos diversos diversos gigantes nas nossas vidas. Eles vêm nos afrontar, porque o que é um gigante para nós? Gigante é aquilo que é maior do que nós. E nós olhamos como aquilo que nós não podemos vencer, contra aquilo contra não podemos lutar, contra aquilo que nós pensamos que vamos perder. E os gigantes, irmãos, eles são aqueles que são atrevidos, olham para nós e nos desprezam. A nossa vida, irmãos, é guerrear contra esses gigantes que vêm e que virão contra nós. Às vezes o gigante a qual você está enfrentando é um problema familiar. Às vezes são problemas com seus filhos, às vezes é um problema com seu cônjuge, às vezes o seu problema, o seu gigante, esse gigante é um gigante financeiro, é o gigante do desemprego. Às vezes o gigante é o gigante das enormes dívidas. E esses gigantes vêm para nos afrontar. Ele vem falar assim: quem é você? Você é pequeno, você não é nada. Esses gigantes que para nós parecem invencíveis. Já passou por algum problema assim, irmão, que você falou: tem mais jeito, agora não tem mais jeito, cheguei agora, eu acho que não dá para piorar, esse gigante aqui é muito grande, é muito difícil, não dá mais, é muito maior do que eu achei que pudesse ser, é muito maior do que eu achei que eu pudesse vencer. Sabe, irmãos, os nossos gigantes, eu acho que esses dias talvez foi o tempo que eu mais enfrentei gigante na minha vida. Eu olho para a situação e falo assim: Senhor, não dá não dá, esse gigante aqui é grande demais, esse gigante é muito mais forte, é muito mais preparado, ele é muito mais treinado, ele tem as ferramentas necessárias, e quem sou eu, Senhor? Mas aí o Senhor nos mostra e nos ensina que a questão nunca é e nunca foi nós, que a questão é Ele, que é Ele e é pelo poder dEle, e não importa o que vir, e não importa o que acontecer, é o Senhor que fará acontecer.
Esses gigantes, irmãos, que vêm para nos afrontar, tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. Porque imagine, esses gigantes, eles não se cansam. E quando a gente fala assim, pronto, esse gigante agora vai me dar descanso. Aí no outro dia de manhã ele fala assim, não tem homem aí não? Para me enfrentar. Aí ele chega de tarde e fala, não tem uma mulher aí para me enfrentar não? E a gente fica acuado, amoado, porque nós achamos que nós somos fracos, e sim somos. Nós não conseguimos por nós mesmos. Mas ele vem te afrontar, ele afronta você, e ele não cansa disso. Agora imagine, aquele homem, você está de um lado, tem um grande vale, e do outro lado está o exército. E aquele cara fica gritando, e aquele gigante não me deixa dormir, e aquele gigante não me deixa pensar, porque ele só grita lá do outro lado. Quem é que vai me enfrentar? Porque eu sou grande, porque eu sou bom, porque eu sou preparado. E muitos correm, e muitos fogem. Irmão, olha aqui para mim. Enquanto você continuar correndo e fugindo dos gigantes que Deus tem colocado no seu caminho, você não vai vencer. Você precisa enfrentar de frente o problema que tem chegado na sua vida, e não correr, e não fugir, porque o nosso Deus é maior. Ele diz, você vem aqui contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou em nome do meu Deus. Eu não tenho nada, eu não tenho escudo, eu não tenho lança, eu não tenho espada, mas eu tenho alguém do meu lado. E a nossa vida às vezes parece que nós não temos um Senhor que é todo poderoso ao nosso lado. Um Senhor que é o nosso Deus, que nós falamos que servimos e que está conosco. Parece que esse Deus a qual nós servimos é um Deus fraco, que não pode. Às vezes o Deus a quem você tem servido não é o Deus de Israel, não é o Deus onipotente, porque você não tem crido no poder de Deus. O problema tem chegado, e o que você faz é o quê? É chorar, é se esconder, é correr. Mas o Senhor é quem está com você. O Senhor, o onipotente, aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, Ele é quem está conosco. Em nome dEle a quem nós lutamos. Aleluia. As pessoas, irmão, olharão para você, e quando os gigantes começarem a ver, poxa lá, fulana é guerreira, fulana não desistiu, e olha aí, ó. Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas olhem para você e não digam só que você é uma guerreira, mas diga assim, Deus é fiel na vida dessa irmã, Deus é fiel na vida desse irmão. E vão vindo, irmãos. E parece que quando a gente derruba aquele grande Golias, parece que tem um Golias maior lá. Parece que aquele Golias de 3 metros que a gente derrubou, ele é um anão diante desse novo gigante que vem. Irmãos, e sinceramente a gente fica com medo. A gente tem medo. A gente olha para o gigante, a gente olha para nós e às vezes bate o medo, bate o receio. E fala, eu acho que eu não consigo mais. E eu acho que não dá mais. Eu acho que eu não tenho forças mais para isso. Mas isso acontece porque nós nos esquecemos de quem é e por quem é que nós pelejamos. Em nome de quem que nós lutamos. Quem é que nos dá força para todas essas coisas. Você não está só, meu irmão. Você não está só. E se você se lembrar que na luta, durante a luta, antes da luta, depois da luta, você nunca está só. O Deus a quem está com você é quem tem o poder. O nosso inimigo, ele parece ser forte. E ele tem a sua força contra nós. E contra nós ele parece sim ser muito forte. Você sabe por quê, irmãos? Que aquele gigante ficou durante 40 dias gritando
de manhã e de tarde? Você sabe por quê? Porque ele queria minar as forças daquele povo. Você sabe quando, inclusive a gente vê algumas passagens bíblicas, o povo de Deus ia para a guerra, mas quem é que ia à frente? E a Arca da Aliança e os levitas do Senhor tocando e cantando. Já viu aquele filme de guerra que aquele camarada vai lá na frente com aquele tamborzão batendo assim? Esse camarada não tem uma espada, só vai bater no tambor. Sabe para quê? Para gerar o medo daquele outro povo que está lá. E aquele camarada ficava de dia, de tarde, gritando, berrando, afrontando, porque o que ele queria era minar a força daqueles guerreiros. E ele conseguiu, porque diz a palavra de Deus que eles temeram, eles fugiram, porque tinham medo. O homem era grande, é o famoso 4x4 que a gente diz hoje, aquele guarda-roupa. E o problema, ele vai vir, o gigante vai vir para afrontar você, e ele não vai vir um dia ou 2 dias, ele vai vir até ele sugar você e a sua força de canudinho. A minha força que eu tinha parece que está indo embora, não tenho mais força. A minha força parece que sumiu. A minha força parece que se esvaiu, sumiu de mim. Mas é porque esse gigante vai de pouquinho em pouquinho minando você, arrancando a força que tem de você. E o que Davi fez, irmão, para que ele pudesse vencer esse grande gigante? Leia comigo novamente o versículo de número 10. Nós lemos do 1 ao 47, mas vamos lá no 10 agora. Diz assim: disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles temeram e não foram, porque eles tinham medo. Tinham medo de morrer, porque sabiam que se fosse pro duelo com o camarada, um duelo normal, irmão, qualquer cara ia perder para ele. Por isso eles temeram. A primeira coisa de Davi, irmãos, é não dar ouvido aos pessimistas. Diz o seguinte: Davi estava lá, e qual que era a profissão de Davi? O que Davi fazia da vida, irmão? Ele apacentava ovelhas. Diz também que ele tocava instrumentos, mas aqui diz que Davi apacentava algumas ovelhas que eram do seu pai. Ele era o quê? Pastor de ovelha, ele não era um guerreiro. O pai dele fala assim, pega um pouco desse trigo torrado, leva lá para os teus irmãos, pega esse queijo, leva lá para aquele comandante lá, né? Fala que eu mandei para ele um presente, vê se seus irmãos estão bem. E quando Davi chega lá na frente da guerra, ele vê toda aquela situação, o pessoal começa a falar, tem um camarada lá. E ele ouviu o grito daquele homem. Mas o que Davi fez é não dar ouvido para aqueles homens que estavam ali, porque todos eles estavam minados de medo. Às vezes, irmão, você está passando por tempo difícil, mas você só ouve gente errada. Você só ouve gente que já foi minada pelo medo, que não vai te ajudar em nada. Você vai se aconselhar com pessoas que não vai saber o que falar para você. Elas vão olhar para você e falar assim, essa pessoa que está contigo não tem mais jeito não. Eu conheço, ela vai falar assim, eu sei como é, já vivi muito disso aí. Lava, abre mão, deixa isso para lá, isso já não tem mais jeito. Mas sabe por que eles falam isso? Porque esses pessimistas, eles já foram minados pelo medo durante muito tempo. E durante muito tempo foram sugados a coragem que eles tinham de enfrentar o goleiro deles. E porque eles não enfrentaram, eles foram derrotados. Eles querem que você também seja derrotado. Porque eles não conseguiram vencer o gigante deles, eles acham que você também não vai vencer. Irmão, estudar para quê? Curso hoje não vale nada.
Eu fiz um monte, não presta não. Você vai entrar nisso aí, mas isso aí não dá futuro. Aí você fala, eu já sei, eu vou abrir um negócio para mim. Eu vou vender isso, vou vender aquilo. A pessoa já vê, não existe isso aí, não dá futuro não. Porque ela não enfrentou o gigante dela, ela acha que você também não vai vencer. Agora aqui, a quem é que nós vamos ouvir? A quem é que nós vamos escolher ouvir? Os medrosos? Aqueles que estão lá na guerra minados de medo, todos se borrando, porque não tem coragem de enfrentar face a face os seus problemas? Ou você vai olhar para o seu problema e vai enfrentar eles de frente? Os problemas vão vir, irmãos. E a nossa vida, a vida de gente grande, é enfrentar os nossos Golias. Você que tem sua família aí, já é adulto, sabe o que eu estou falando. Golias não acaba, irmão. Golias simplesmente não some. Golias tem que ser derrubado. Golias tem que ser enfrentado. Eu tenho que ir de frente com ele e derrubar ele. A nossa vida e vida de gente grande é isso. Agora as pessoas olham para você pessimistas, medrosas. E eu começo a dar ouvido para ele. O cara é grande mesmo, né? Não é difícil mesmo, né? Dá não, né? E essas pessoas a qual já foram olhando, já tomou medo. O que ela quer colocar dentro de você é o medo também. Falar, sua situação está muito difícil, viu? Eu também acho que não tem mais jeito não. Eu também acho que não tem mais solução não. Mas é quem você decide ouvir. É quem e por quem você decide lutar. Ele decidiu não ouvir aqueles medrosos e covardes. Segunda coisa. Leia comigo no versículo de número 28 agora. Samuel 17, 28. Diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que você desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem eu conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Olha aqui, Davi chega, Davi entrega, Davi ouve o que o pessoal está falando. E o que o pessoal estava falando lá? Eu ouvi dizer que quem derrubar esse Golias, o rei vai dar muita riqueza para ele. O rei vai dar a filha dele. E a casa do pai do homem que vencer Golias não vai mais pagar imposto aqui em Israel. Davi falou: como é? Conta essa história direita aí. E disse que o pessoal repetia de novo. E o irmão mais velho de Davi viu que Davi estava perguntando a respeito da recompensa. Em outras palavras, quem você pensa que você é? Ele perguntou: o que você veio fazer aqui? E com quem? Ao desprezo. Com quem você deixou aquele pouquinho de ovelha lá? As críticas, irmãos, elas também vêm. Primeiro, a crítica, ela vem de alguém que aparentemente está acima de nós. Eliabe era o irmão mais velho. Irmão, você ouvir crítica de alguém, não necessariamente algo ruim. Porque tem crítica que é construtiva, que é para te ajudar. Mas tem muita crítica que não ajuda em nada. Que é só para te jogar para baixo. Que é só para te colocar lá embaixo. E essa crítica às vezes vem de quem está acima de nós. Ela vem do seu pai, ela vem do seu cônjuge, ela vem do irmão mais velho, de um tio seu. E a crítica dele não é para te ajudar, é para te jogar lá embaixo. Aquele tipo de crítica
como fez o irmão dele, ele falou: o que você veio fazer aqui? Por que você desceu para cá? Você veio fazer o que aqui? Eu podia falar: não, só vim aqui que o pai mandou, eu vim aqui. Ele falou: eu conheço a tua presunção, a tua maldade. Você vê que ele já se colocou no lugar de Deus. Eu conheço teu coração. Você é cheio de maldade, você é um presunçoso. Você está achando que você consegue. Aquelas críticas de pessoas que vão te acusar sem saber da realidade. Parece que ela já fez um raio-x do seu coração. Ela fala: eu conheço a tua maldade, conheço a tua presunção, eu sei do teu coração. Aquela crítica contínua, porque Davi perguntou assim para ele: o que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta. Provavelmente Eliabe era sempre lá, criticando o irmão dele. Essa outra, questionou a motivação dele, falou: eu conheço a tua presunção e a tua maldade. Vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Lembra, irmãos? Davi era o filho mais, Eliabe era o filho mais. Então ele viu o filho do irmão dele nascer, viu o irmão dele crescer, conhecia o caráter do irmão dele. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O Senhor Eliabe conhecia ele, estava próximo a ele, mas ainda assim o que ele tinha para Davi era crítica. Tem gente, irmão, que vai lá para ver você, mas vai lá só para criticar você. Você já está cheio de problema, você já está cheio de BO, e a pessoa fala assim: eu não te avisei? Irmão, para quê? Se você tivesse feito assim, isso não teria acontecido. Não precisa mais da crítica. Já para quê? Vai ajudar no quê? Isso vai agregar em quê? E essas críticas, elas vêm e vão vir. As pessoas vão falar assim: sabe que esse gigante está na tua vida? Você sabe por quê? Não sabe? Eu sei por quê. Você fez isso, você não fez isso, você errou nisso. E as críticas vão chegar, mas ajudar a derrubar gigante ninguém quer. Ajudar você a solucionar um problema ninguém quer. Estender a mão para ajudar você ninguém quer. E o Golias continua lá. E o irmão fica: o que você está pensando que você é? Você está achando que você vai conseguir o quê? Você é fraco, irmão. Você não consegue, não. Terceira coisa que Davi fez, irmãos, para que ele pudesse vencer esse Golias, além de não ouvir os pessimistas e não ouvir a crítica, porque diz no versículo de número 29, Davi diz assim: Davi respondeu, irmão: que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta. Olha aqui, irmão, verso número 30. Desviou-se dele para outro. Irmão, quando vinha crítica, não fica debatendo quem está te criticando, não. Por quê? Isso só te cansa. Só cansa. Estava falando com uma irmã aqui da igreja. Falei: pastor, fulano não dá mais. Não tem mais jeito. Eu falei: irmão, não adianta ficar brigando. Você só vai se desgastar mais. A gente só se desgasta. Ficar debatendo com quem nos critica, com quem não quer ver o nosso bem, só nos cansa. Faça como Davi. Davi se desviou dele e foi ouvir outro. Outra coisa: você vence o gigante quando você desiste de lutar com as armas alheias e decide ser autêntico. Leia comigo agora o versículo de número 39, 38 e o 39. Diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu da sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais ele tinha usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou Davi o seu cajado na mão
e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Eu acho muito interessante nessa parte, irmãos, que diz que Saul coloca nele a roupa de quem tem que duelar. Tem que colocar um capacete, você tem que colocar uma couraça, você tem que colocar uma espada que você vai guerrear. Mas só que aquela couraça não era de Davi, aquele capacete não era de Davi. Davi era Davi. Davi não era Saul. E ele, quando coloca aquilo ali, fica imaginando, irmãos, um homem manequim 60, bem alto, forte, e um camarada manequim 38, bem magrinho. Como você acha que deve ter ficado, irmão? Aquele negócio lá, grande, folgado, pesado, ele tentando andar com aquilo ali. Irmão, provavelmente não íamos andar com aquilo, muito menos correr com aquilo. Isso nos remete, irmão, a ver que nós precisamos ser nós mesmos. Você tem que viver você, a sua vida. Não queira viver a vida do outro lá, colocando a armadura do outro, a ferramenta do outro. Deus deu para você as suas ferramentas para vencer os seus Golias. Saul tem capacete de bronze, ok. Ele tem couraça, ok. Ele tem espada, ok. Mas eu não tenho. E se eu não tenho, eu não preciso. Porque você tem tudo o que você precisa para vencer os seus gigantes. Você tem tudo na sua vida do que você precisa. Os seus talentos, os seus dons, a força, tudo que você precisa para vencer, Deus já te deu. Você já tem. Eu já tenho. E no dia que você precisar de alguma coisa a mais para vencer o seu gigante, Deus também vai dar. Tudo que eu preciso eu tenho, porque Ele é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Essas armas a qual nós usamos não são as armas terrenas, as táticas terrenas. Ah não, eu já sei aqui, eu vou fazer como fulano fez. Às vezes pode ajudar, mas às vezes você querer ser outro só vai te atrapalhar. Seja você. Não queira ser sua mãe, não queira ser sua avó, não queira ser sua amiga. Queira ser você. Queira usar o que Deus deu para você. Para Saul, Deus deu couraça, Deus deu espada, Deus dá escudo, Deus dá capacete. Para Davi, Deus dá o quê? Um cajado e tem uma funda aqui. Você pega umas pedras aí. É isso aqui que você vai precisar. Às vezes, irmão, você fica pensando: ah, mas que se eu tivesse tal coisa na minha vida, eu ia acabar com esse Golias aqui. Se eu conquistasse tal coisa e recebesse tal coisa, você ia ver se esse Golias não caía. Isso, irmão, é não ter fé e é não ter confiança naquilo que Deus já entregou para você. Às vezes o que você tem parece pouco para uma guerra. Poxa, eu vou para uma guerra com cajado e com uma funda. Funda é um estilingue, né? Não parece que é estilingue aqui, né? Estilingue é estilingue, né? É, pronto. Badoca? Era parecido com isso. Aí ele colocava a pedrinha naquele negócio, girava e lançava. Isso aí era a funda que se usava. Aí você fala: eu vou para a guerra com uma funda, com um gigante de 3 metros de altura, que, irmão, só a armadura daquele homem deveria pesar com certeza mais que Davi. Só a armadura do cara. E se o cara anda com a armadura daquela de boa, imagina o tapa daquele Davi, irmão. Como dizia o tio, mesmo que o foice. Se Davi ficasse em pé, ele morreu de pé. Só me enterraram nele, mas, irmãos, não é isso que o Senhor fez. O Senhor falou assim: o que você tem parece pouco. O que você tem, meu irmão, parece pouco. Mas quando você tem confiança em Deus, fala: isso aqui eu tenho. E se eu tenho, foi porque Deus me deu. E se Deus me deu,
é o que eu preciso. Aleluia. E tem muita gente que fica, mas eu queria tanto isso. Irmão, no tempo devido, o Senhor vai dar para você. Nós temos o que precisamos para cumprir o nosso propósito. Para cumprir o meu propósito, eu tenho certeza, irmãos, que o que eu tenho hoje para cumprir o meu propósito é o que eu preciso. E no dia que eu precisar de mais alguma coisa, eu sei que o Senhor Ele vai me dar. Então para de querer ter o que o outro tem, a ferramenta que o outro já recebeu, o que o outro já conquistou. Porque se você precisar, Deus vai entregar na sua mão também, meu irmão. Outra coisa que Davi precisou fazer. Lê comigo o versículo de número 37. Para você vencer, você precisa reconhecer que a vitória ela vem de Deus. E a glória precisa ser devolvida para Deus. Versículo de número 37 diz assim: Disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. Então disse a Saul: vai-te, o Senhor será contigo. Lê agora o versículo de número 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E o verso número 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Irmãos, nós já vencemos diversas vezes, mas a glória, ela nunca pode ser sua. Irmão, você acha normal e natural um homem como Davi vencer uma batalha como essa? Sim ou não? Natural não é. Mas Davi era um homem preparado. Ele cuidava das suas ovelhas e ele sabia jogar a sua funda. Deus vai usar você com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem. Mas mesmo confiando em Deus, quantas pedras ele pegou, irmão? Alguém ia falar, isso é falta de fé. Porque se fosse homem de Deus, ele ia com uma só. Ele precisou de quantas, irmão? Não tinha uma. Mas ele levou quantas? Se eu não pegava a primeira, a segunda eu acerto. Que eu sei jogar a funda. Se a segunda não pegar, a terceira eu garanto. Se a terceira ele desviar a cabeça para o lado, eu taco a quarta. E se a quarta não pegar, eu tenho essa reserva que vai ser a quinta. Sabe por quê? Davi estava preparado, mesmo confiando em Deus. Aí sabe o que a gente faz? Às vezes nós ali, da visão. Eu taquei a primeira pedra, errei, acabou. O gigante vai me matar. Irmãos, não conseguiu uma, vai tentar de novo e ele vai cair. E se você tentou de novo, esse gigante não caiu, eu vou tentar de novo. Nem que eu tiver que andar com 50 pedras, que mais uma pedra eu vou derrubar esse gigante. O que eu não vou fazer é deixar esse gigante ficar afrontando o Deus de Israel. Esse gigante aqui não vai ficar me afrontando, porque quem está comigo aqui é o Senhor dos Exércitos. Ele não vai afrontar, porque o Todo-Poderoso está comigo. Uma hora ele vai cair. E eu não vou desistir de tacar pedra nesse camarada. Mas a glória, irmão, ela não pode ser sua. Vão falar assim, poxa, irmão, você é fera, viu? Nunca imaginei que Deus ia fazer um negócio. Você deve ser de muita oração, viu? Você deve ser o irmãozinho canela de fogo dos 12 dons. Você deve ser aquele irmãozinho dos jejum. Deve ser até por isso que eu estou achando que você perdeu um pesozinho. A glória, ela é do Senhor. Aleluia. Alguém vai vir falar, irmão, você conseguiu.
Eu consegui porque o Senhor dos Exércitos estava ao meu lado. Eu consegui porque foi no poder de Deus e não no meu. Porque você sabe qual é o tamanho do seu gigante. Você sabe que você não consegue derrubá-lo. Mas pelo poder de Deus nós conseguimos. Pela força do Senhor nós vencemos. E é pelo nome dele que nós lutamos, irmãos. Aleluia. Não é pelo meu nome. Eu não estou aqui para honrar o meu nome. Eu não estou aqui para derrubar esses gigantes. Para que o meu nome seja levantado. Para que eu venha mostrar que eu consegui. Eu venci. Eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor por causa de Cristo. Aleluia. E quando você vencer, lembre-se disso. A glória é dele. A glória é para ele. E é por ele que eu lutei. Você se lembra, irmão? Davi falou assim, eu vou lá. Mas ele falou assim, eu vou lá para mostrar que eu consigo. Foi para isso? Ele foi para lá para mostrar que aquele incircunciso filisteu não deve afrontar o Deus de Israel. Ele falou, eu vou lá para mostrar para esse gigante que aqui em Israel tem Deus. Para de recuar diante do seu problema, irmão. Para de recuar diante do seu problema. E mostre que você tem Deus na sua vida. Mostre que o Senhor é com você. Mostre que o Senhor está ao seu lado. E que nós juntos, pelo poder dele, pelo onipotente Senhor, nós podemos vencer. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, irmão.